continuando aquela reflexão dividida em 7 partes, 7 coisas que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer. A primeira que a gente já tinha falado, ele quer falar. A segunda, batizar. A terceira, interceder. A quarta, guiar. E a quinta coisa que a gente queria falar agora, compartilhar, a quinta coisa que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer ele quer distribuir os seus dons. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 até o 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 7 até o 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Mas um só o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 11, a última parte. Repartindo a cada um como quer. Então, quando Paulo aqui está sistematizando a doutrina dos dons espirituais, né? E em outras partes é interessante que Paulo ele vai dar a entender que existe dois fatores que são predominantes no que é concernente às manifestações dos dons nos membros e nas membros, nos irmãos e nas irmãs que fazem parte do corpo de Cristo. Um dos fatores qual é a questão da busca pessoal, né? Em um determinado momento ele vai dizer, buscai os melhores dons, buscai os dons espirituais, né? Então, Paulo vai dizer em um determinado momento que um dos fatores que vai contribuir para que os dons sejam manifestos na vida de um crente ou de uma crente, de um cristão ou de uma cristã, os dons espirituais, é a questão da busca pessoal. Mas só que nesse texto aqui, Paulo vai dizer que existe um fator que ele é predominante. E, digamos assim, ele está acima da questão da busca pessoal. Qual é? É o fator soberania de Deus, né? Porque esses dois fatores vão ser muito importantes no que é concernente à questão das manifestações dos dons espirituais. O primeiro qual é? É a busca pessoal. E o segundo qual é? Soberania de Deus. Mas dentre esses dois fatores, qual é o que vai pesar mais? É a soberania de Deus. Aí é legal que quando a gente vai lendo a Bíblia Sagrada, a gente vai procurando alguns textos sagrados, a gente vai vendo a manifestação da soberania de Deus no que é concernente à chamada de alguns heróis bíblicos, né? O primeiro a gente vai encontrar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Né? Paulo ele vai dizer que a sua chamada ocorreu no ventre da sua mãe, semelhante à chamada de quem? A de Jeremias. Paulo ele vai dizer que desde o ventre da sua mãe, vou ler aqui, ó, Gálatas capítulo 1, o versículo 15, Paulo vai dizer o seguinte, ó, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, Paulo aqui está dizendo que a sua chamada aconteceu ainda no ventre da sua mãe. Então podemos afirmar que a chamada de Paulo aconteceu em duas fases distintas de sua vida. A primeira qual foi? Foi no ventre da sua mãe, quando ele ainda era apenas um feto, uma criança, né? Ainda não tinha nem nascido. E a segunda qual foi? Foi no momento em que ele ia no caminho para Damasco, quando ele teve um encontro com Cristo, e o Cristo em pessoa, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, chamou ele pela sua graça. E qual é o outro personagem bíblico que vai mostrar que a chamada de Deus, a chamada do Espírito Santo de Deus, a distribuição dos dons, ela ocorre de forma soberana? Vamos encontrar lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que vai dizer assim, ó, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Ó, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Dois textos bíblicos mostrando que um fator que vai ser predominante no que é concernente à chamada e uma manifestação de algum dom espiritual na vida de alguém vai ser o quê? A soberana vontade de Deus. E é legal que às vezes quando a gente está parando para fazer uma análise, às vezes nós estamos querendo combater com Deus no que é concernente isso. Tipo, às vezes você olha para uma pessoa e você começa a fazer daquela pessoa um ponto de referência. Tipo, quem prega, quem louva. Pessoa que prega às vezes olha para a pessoa e diz assim, eu queria que Deus me usasse daquela maneira. E às vezes não é daquela maneira que Deus quer te usar. Às vezes Deus ele quer te usar de uma maneira diferente. Por quê? Porque Deus ele vai trabalhar na vida de cada um de forma particular, né? Às vezes a pessoa se frustra, eu queria pregar como fulano, a irmã, eu queria ter a voz de ciclano, ou então eu queria pregar como ciclano, e aí Deus faz de outra maneira, né? Por quê? Porque Deus ele quer trabalhar na vida de cada um de forma particular, é assim que Deus trabalha. Aí depois disso aqui que a gente falou, vai surgir uma pergunta que é muito interessante, qual é? É a seguinte, por que nem todos têm o mesmo dom? Já parou para pensar se todo mundo tivesse todos os dons, aliás, todos tivessem, cada membro da igreja tivesse todos os dons,
todo mundo soubesse fazer tudo, né? Todo mundo soubesse pregar, todo mundo tivesse o dom da palavra, todo mundo tivesse o dom de discernimento, sabe o que ia acontecer? A gente diria assim, ó, eu não preciso de mais de ninguém, sabe por quê? Porque eu sou autossuficiente. Então por que é que Deus ele faz assim, ó? Ele às vezes distribui um dom de forma soberana para um e para outro não. Você pode não ter o mesmo dom que o teu irmão, que a tua irmã, mas tu tem um dom. Sabe por que isso acontece? É para que nós venhamos a precisar uns dos outros. Vou dar um exemplo aqui, ó, de forma mais prática. Vamos falar aqui de um dom ministerial, né? O irmão ou a irmã pode pregar, mas o irmão não tem uma voz boa para louvar. Então, o que é que vai acontecer como consequência? Você vai precisar de alguém que saiba louvar. É por isso que Deus ele faz dessa maneira. É por isso que a Bíblia diz, Paulo quando está sistematizando a doutrina dos dons, ele vai dizer assim, que um membro do corpo, ele vai comparar o corpo de Cristo a um corpo de um ser humano, né? A mão, o pé, o olho, ele vai dizer assim, ó, que uma mão não vai dizer que não precisa da outra, ou então que o olho não vai precisar do ouvido. Todos nós, então, a manifestação dos dons vai acontecer de maneira diferente também de cada um. Para quê? Para que nós venhamos a precisar uns dos outros. E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa vida. Em o nome de Jesus Cristo.